Do coração de Jesus, nós queremos agradecer à Prefeitura Municipal, à Digital Comunicações, a Dona Arnaldina, seu Wellington do Madeireiro, Vânia Calçados, Master Cópias, Marisa, Nininho, William de João de Gadé, seu Wilson da Farmácia Cunha, Emerson, Maria Ribeiro, Wagner, Manuel Lanches, Dr. Mateus, Marlene da Divina Gula, Ozeara, Nidinha, entre tantos outros, que com muita caridade, com muito amor, nos ajudaram para que este evento pudesse acontecer. E dentro de só mais alguns instantes, iniciaremos efetivamente a Paixão de Cristo 2022. O nosso coração para uma experiência marcante na nossa vida. Convido você a erguer os braços para o céu e orarmos juntos, pedindo o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que todos possamos curtir este evento. Sejam bem-vindos ao espetáculo teatral Paixão de Cristo 2022. Com Abraão e seus descendentes, começa a história santa do povo hebreu que a Bíblia nos conservou. De Abraão até o nascimento de Cristo, o povo hebreu vivenciou a imigração e a exploração no Egito, a libertação na pessoa de Moisés, os 40 anos no deserto, a retomada da Palestina, a cisma das 12 tribos de Israel,
invasão do seu território por vários povos, exílio e deportação, perseguições e tribulações, revoltas e guerras. No ano de 63 a.C., Pompeu o Grande, à frente do exército romano, invade a Palestina, reduzindo-a a uma província romana. Pouco depois, César entrega o governo da Palestina a Herodes Magno, um príncipe idumeu. Após a morte dele, o imperador romano divide a Judéia em 4 partes. O governo da Galileia cabe a Herodes Antipas, filho de Herodes Magno. No ano 5 da nossa era, Jesus nasce em Belém, sendo César Augusto imperador romano. No ano 7 da nossa era, o governo da Judéia é confiado a um procurador romano. Por volta do ano 30, sob o império de Tibério e governo de Pôncio Pilatos, é que Jesus inicia sua vida pública, o seu ministério messiânico. Jesus de Nazaré está chegando! Jesus de Nazaré está chegando!
Mestre, encontramos o lugar para a ceia da Páscoa, tão certo como nos falaste. O dono da casa nos mostrou uma grande sala mobiliada no andar superior. Fizemos todos os preparativos. Chame os outros. Vamos celebrar a Páscoa. Caifás, Caifás, o que houve? Jesus o Nazareno ressuscitou Lázaro de Betânia. Todos estão o seguindo. Ele entrou na cidade sendo aclamado como rei. Precisamos reunir o conselho. Vamos!
Aqui está, mestre, o lugar preparado conforme o Senhor nos mandou. Tome vossos lugares ao redor da mesa. Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de sofrer, pois não tornarei a comê-la até que se cumpra no reino de Deus. Tomai, todos, e comei. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Tomai e bebei. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Senhor, quer lavar meus pés? O que faço não compreendes agora, mas compreenderás depois. Jamais lavará meus pés. Se eu não lavar teus pés, não terás parte comigo. Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem tomou banho não precisa lavar-se, está puro. Vós estáis puro, mas nem todos. Sabem o que eu fiz? Me chamam de mestre e senhor. Eu sou.
Se seu mestre e senhor lavou vossos pés, devei vós lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo. Um de vós irá me trair. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o pão molhado. O que queres fazer, faz depressa. Meus amigos, estou convosco só um pouco de tempo. Para onde vou, não podeis ir. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, mas me seguirá mais tarde. Senhor, porque eu não posso te seguir agora. Darei a minha vida por ti. Darás a vida por mim, não cantarás o galo, até que tenha negado 3 vezes que me conhece. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus. Vou preparar um lugar para vós, onde estaremos juntos novamente. Vós conheceis o caminho. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Aquele que crê em mim, farás as obras que eu faço, e ainda maiores que estas, porque eu vou para junto do Pai. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas, e vos recordará tudo o que ensinei. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Saiamos daqui, vamos para o Monte das Oliveiras.
faremos? Este homem multiplica milagres. Se o deixarmos continuar, todos crerão nele. Os romanos virão e arruinarão nossa cidade e toda a nação. Vocês não entendem nada. Diga-nos, o que pensa Caifás? Convém que morra só um homem pelo povo, e que não se pereça toda a nação. Mas como levarei Jesus à morte? Ele vive cercado de pessoas que o seguem. Meu Senhor, este homem insiste em falar convosco. Pois bem, quem és? E o que desejas? Eu sou Judas Iscariotes, sou discípulo de Jesus de Nazaré. Soube que quereis uma oportunidade para prendê-lo. Vejam, meus irmãos, a sorte está a nosso favor. Este é Judas Iscariotes, amigo de Jesus, e agora nosso amigo também. Nos ajudará a resolver isto, não é, Judas? E o que me darão em troca? 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Minha alma está triste até a morte. Assentai-vos aqui, enquanto vou orar.
possível, afaste-se de mim esse cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Não podes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que tanta angústia, tanta angústia? Onde está o teu poder? Vês? O teu pai te deixou. A tua morte será em vão. Não vês que os homens não merecem que faças isso? Levante-se e castigue todos eles. Entregue-os a mim. Vai insistir nisso? Não vale a pena. E se ao menos na sua mãe vai deixá-la sozinha? Desista. Os homens não merecem. São pecadores. Meu Pai, se é possível que esse cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
Lembrai-vos. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Judas, com um beijo me traístes? A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Se for a mim que buscai, deixai os outros irem. Viestes aqui para me prender, como se eu fosse um malfeitor. Todos os dias eu estava sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Vamos levá-la a Caifás. Neste momento, concluímos o primeiro ato do nosso espetáculo. A plateia terá alguns minutos para tomar uma água e ir ao banheiro se necessário. Dentro de instantes, iniciaremos o segundo ato. Nós queremos agradecer a Júnior de Getúlio, Orlando da Vidraçaria PL, Maria Ribeiro, professora Lena, professora Maria de Toninho Carteiro, professora Tatiane, professora Diana Carla, professora Maria José, Agência de Passagens Ominha, Miúda, Nidinha, Ozeária, Marlene, Bruno Barreto, Dr. Matheus, Manuel Lanches, Wagner,
Maria Ribeiro, Zé Luiz, da Funerária Dortas, Maria Dória, Adelson dos Santos. Queremos agradecer também a todas as costureiras que atenderam os nossos atores prontamente para que todos os figurinos estivessem prontos. Eu não vou nomeá-las pelo nome, mas eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que fizeram esse grande sacrifício para nós na composição dos nossos figurinos. Queremos também agradecer a todo o pessoal que está nos acompanhando pela página da Pascom no YouTube. Ângela Marina, Elisângela Menezes, Solange Pereira e tantos outros que estão fazendo vários comentários. Nós queremos agradecer imensamente a cada um de vocês. Nós estamos tendo uma participação muito ativa no YouTube e nós queremos agradecer a todas essas pessoas que estão acompanhando. Maria Augusta, Maria Veonice, Alexandra Silva. Josefina Lima diz: Deus abençoe esses artistas. Maria Edna Portela, Maísa Santos, Maciel Passos, Ana Delmo Costa, Osano Santos, Elaine Cris, Nelma Jesus, Grace Kelly, Érica Oliveira, Mônica Romeu e tantos outros que estão aqui participando conosco, prestigiando este nosso evento, porque nós estamos evangelizando através da arte. Márcia dos Santos, Brenda Oliveira, Flávia Santana, Ian Cunha, Venâncio Story, Messia Conceição, Ronaldo Sebastião, Fernanda Diniz, Cielma Teles. Obrigado, Cielma, pela sua participação. Estamos juntos. E tantos outros, nós queremos agradecer justamente a presença e a participação de vocês. Que Deus abençoe. Dentro de instantes nós vamos iniciar o nosso segundo ato. Preparem os vossos corações.
que todos possam assentar-se aos seus lugares, fazer em silêncio, que nós vamos dar início ao segundo ato. Quero agradecer imensamente as minhas companheiras da enfermagem, as técnicas de enfermagem do programa Saúde da Família do nosso município também estão aqui para atender qualquer eventualidade de saúde que nós precisarmos. Muito obrigado à Secretaria de Saúde, à Prefeitura Municipal de Carira. Tu és um dos discípulos deste homem. Não sei o que dizes. Certamente estava com ele, pois também é galileu. Não conheço esse homem. Sim, tu és um deles. O teu modo de falar revela quem és. Não, eu não sou. Ouvimos dizer que podes destruir o templo de Deus e em 3 dias reconstruí-lo? É um enganador, agitador de multidões. Não responde às nossas perguntas. Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, e nada foi dito às ocultas. É assim que responde ao sumo sacerdote? Se falei mal, provai-o. Mas se falei bem, por que me bates? Dize-nos, tu és o Cristo? Se eu disser, não acreditareis, mas declaro que vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus. Então, tu és o Filho de Deus? Sim, eu sou. Que necessidade ainda temos de testemunhas? Acabamos de ouvir blasfêmias e ouvimos da sua própria boca. Ele merece a morte.
Caifás, vamos levá-lo ao governador? Sim, vamos levá-lo a Pilatos. Chamem o governador. Governador, os sacerdotes e os anciões estão lá fora. Trouxeram um acusado. Que acusações trazem contra este homem? Se ele não fosse um malfeitor, não estaríamos aqui. Tomai e julgai vós mesmos, segundo vossa lei. Não nos é permitido condenar e matar ninguém. E quem é este homem? Jesus de Nazaré, o rei dos judeus.
Tu és o rei dos judeus? Dizei por ti mesmo, ou porque outros disseram de mim? Acaso sou judeu? Tua nação e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos lutariam por mim. Então tu és rei? Sim, eu sou rei. Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que vive na verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Não acho nele crime algum, e nada que mereça a morte. Açoitem Jesus! Depois disso, o soltarei. Não quereis que eu solte o rei dos judeus? O que farei então com Jesus? Crucifica-o! Mas que mal ele fez? Crucifica-o! Pilatos, não faças mal a este homem. Fui atormentada a noite inteira por um sonho com ele. Ele é justo. Acabei de interrogá-lo. Não vejo perigo nele, mas os sumos sacerdotes me pressionam. Não vês que é inveja, Pilatos? Não se envolva. Se eu não fizer o que querem, certamente levarão a questão a Tibério. Acha que colocarão o imperador contra você? Tenha certeza disso. E entre Jesus ou nós, que seja ele. Pilatos, pense bem. Seja diferente ao menos com este homem. Livre-o. Cale-se. Não entendes nada de governar. Se esta causa chegar ao imperador, nós é que iremos perecer. É isso que você quer? Não. Então não fale mais nada.
trago Jesus diante de vocês, para que saibam que não encontro nele nenhum motivo para condenação. Eis o homem. Tomai-o vós e o crucificai, pois não acho nele culpa alguma. Nós temos uma lei e ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. De onde és tu? Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar ou para te crucificar? Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Quem me entregou a ti tem pecado maior. Soltem este homem. Se o soltar, você não é amigo de César, pois todo aquele que se diz rei se declara contra César. Eis o vosso rei. Não temos outro rei a não ser César. Lava as minhas mãos. Sou inocente do sangue deste homem. Levem Jesus. Seja feita a vossa vontade, sumo sacerdote. Crucificai-o. Que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Esperem, um rei não pode estar sem coroa. Eis a sua coroa, salve o rei dos judeus. Salve o rei dos O que foi que eu fiz? Não era isso que eu queria, meu mestre. Mostre a eles o teu poder. Tu podes fazer uma revolução. Mostre a eles. Mostre a eles. E vocês? Por que me olham? Por que me julgam? Será que eu sou o único que pecou? Vocês não pecam. Vocês não pecam. Todos nós o traímos todos os dias das nossas vidas, quando não obedecemos à vontade dele. Eu não quero esse dinheiro.
Quanta dor existe em teu peito, pela espada que transpassará o coração. Verás teu filho puro e santo, despojado de seu manto, suspenso no madeiro de uma cruz. Virgem das dores, tua dor é nossa luz. Suporta as dores que a humanidade te impôs. Virgem das dores, quem poderá dizer o que eu sinto? O que estou fazendo contigo? Ó bendito, fruto do meu ventre. Que martírio! Meu filho, céu, terra, vem! Do maior não pode haver. Contemplai o meu sofrimento, a minha angústia, que dor torturante. Quanta desolação. que a humanidade te impôs. Virgem das dores, tua dor é nossa luz. Suporta as dores que a humanidade te impôs. Virgem das dores, vou consolar tua face, que eu me assemelhe a ti. Vou consolar tua face, que eu me assemelhe a ti. Amável face. Ó mestre, deixe que eu console a tua face. Deixe-me que eu alivie um pouco do teu sofrimento. Abraça o meu coração e esconde-me em ti. Face adorável, consagro-me a ti. Vós todos que estão presenciando estas coisas, parai e vede no manto que seu rosto enxugou. Eis a face do Senhor.
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o Filho de Deus. Tu, que ia destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce agora da cruz. Tenho sede. Não temos água, só uma garrafa com vinagre. Dê-lhe vinagre. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele chama por Elias. Deixa. Vejamos se Elias virá socorrê-lo. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus.
está o meu Senhor? Onde está? Mulher, por que choras? Levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Se souberes onde colocaste, por favor, me avise que eu vou lá buscá-lo. Maria. Mestre! Vá, Maria. Diga aos meus irmãos que vão para Galiléia, pois é lá que me verão. está vivo! Não seja tola. Só acreditarei se eu ver. Se colocar a mão nas chagas, na marca dos pregos. Maria! Ele está vivo!
veio e se pôs no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Veja, Tomé, toque-me. Meu Senhor e meu Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Idem e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar todas as coisas que prescrevi. Vocês serão revestidos da força do alto. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo o nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou.